Esse vídeo começa com uma verdade indiscutível, dura, difícil de ser enfrentada, mas que eu preciso te falar. Você está ficando velho, e eu também. 27 anos. Goste você ou não, o envelhecimento é um processo natural que acontece com todas as pessoas no mundo inteiro. E nós costumamos quantificar esse processo contando os nossos anos de vida após cada aniversário. Mas existe algo muito interessante que você já deve ter percebido olhando para qualquer grupo de pessoas. Como, por exemplo, na sua família. Existem pessoas que, mesmo tendo a mesma idade cronológica, ou seja, a mesma quantidade de anos de vida, aparentam ter idades completamente diferentes. Seja pela aparência física ou pela saúde dessas pessoas. São as famosas pessoas chamadas de conservadas, quando parecem ser mais novas, e aquelas outras chamadas de acabadas, quando parecem ser bem mais velhas do que deveriam ser, sabe? E aí o que acaba acontecendo é que muitas vezes essas pessoas mais acabadas acabam morrendo mais cedo do que as pessoas mais conservadas, mesmo que elas tenham a mesma idade cronológica. Então é como se existisse um outro tipo de idade, diferente dessa que a gente está acostumado a contar, certo? Meu nome é Guilherme e eu sou um cientista. E hoje eu vou explicar para você o que é esse outro tipo de idade e como é que nós podemos medi-la através de um relógio, ou algo muito parecido com isso. E mais, como é que esse relógio pode ajudar a desacelerar, a atrasar o processo de envelhecimento. Nos últimos anos ficou claro que a população mundial está envelhecendo. Só para você ter uma ideia de como a nossa sociedade está mudando, nós passamos de apenas 130 milhões de pessoas com mais de 65 anos, lá em 1950, para uma previsão de aproximadamente mais de 1,5 bilhão de pessoas idosas em 2050. Isso é quase uma China inteira só de idosos. E é bem claro que esse envelhecimento não se dá necessariamente de forma saudável. Ou seja, esse processo de envelhecimento vem geralmente acompanhado do desenvolvimento de uma série de doenças, que diminui muito a qualidade de vida das pessoas, ainda que elas estejam vivendo por mais tempo. E é exatamente por isso que nós vemos o grande esforço da ciência no desenvolvimento de novas estratégias, como medicamentos e tratamentos que possam melhorar a vida dessas pessoas. Bom, de qualquer maneira, como a gente falou no começo do vídeo, você já deve ter percebido que esse processo não acontece da mesma forma para todas as pessoas. Por exemplo, você já deve ter dito ou escutado aquela famosa frase: "Nossa, parece que o tempo não passa para você." E de fato é como se o tempo passasse diferente para o corpo de cada uma das pessoas, certo? E é por isso que hoje em dia, para tentar entender melhor ainda esse processo de envelhecimento e também para tentar desenvolver novas estratégias que possam retardar, que possam atrasar esse processo e fazer as pessoas viverem com mais qualidade, os cientistas têm olhado para um outro tipo de idade, chamada de idade biológica. A idade biológica é também conhecida como idade fisiológica, idade orgânica ou também como idade fenotípica. Ele é um conceito dependente do seu estado biológico. Ou seja, ele não leva em consideração a quantidade de anos que se passaram desde o momento do seu nascimento, mas sim um estado em que seu corpo, em que as suas células se encontram no atual momento. Ou seja, duas pessoas com idades cronológicas iguais podem ter idades biológicas completamente diferentes. E se é exatamente essa idade biológica que está relacionado com o funcionamento do nosso corpo, os cientistas passaram a tentar entender quais seriam os mecanismos dentro das células, os mecanismos moleculares que estariam controlando o processo de envelhecimento biológico. E aí sim, tentar entender qual é a relação desse envelhecimento biológico com a idade e o envelhecimento cronológico. Entendendo melhor esses processos e esse envelhecimento biológico, pode ser ainda mais possível desenvolver aquelas estratégias para retardar o envelhecimento da pessoa como um todo e fazer com que ela viva muito melhor. E é aqui que a coisa começa a ficar muito mais interessante. Dentre os vários processos que acontecem dentro das nossas células, existe um processo muito importante chamado de metilação do DNA. A metilação do DNA é um mecanismo epigenético que controla a expressão, a leitura dos nossos genes, que estão lá dentro do nosso DNA, dentro das nossas células. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse mecanismo, eu deixei um link com um vídeo explicando um pouquinho mais sobre ele, que foi o vídeo que eu postei na semana passada e foi o vídeo vencedor do Prêmio USP pós-graduação no ano passado. Então dá uma olhada, clica no link que você vai conseguir entender ainda melhor esse processo. A grande questão é que os cientistas perceberam que acontecem mudanças na metilação em lugares específicos do nosso DNA
durante o nosso processo de envelhecimento. E aí então, utilizando muitas informações sobre a metilação de várias regiões do DNA em vários tecidos do corpo de várias pessoas, juntamente com algoritmos matemáticos não tão simples assim, os cientistas desenvolveram os chamados relógios epigenéticos. Basicamente, o que foi descoberto primeiro é que a partir desses relógios era possível predizer a idade cronológica das pessoas com um simples teste molecular com uma precisão muito grande. Mas o mais interessante e importante parece ser olhar para as diferenças entre a idade determinada pelos relógios epigenéticos e a idade cronológica das pessoas. Em alguns casos, acontece o que é chamado de uma aceleração da idade. Ou seja, a idade dada pelo relógio epigenético é maior do que a idade que aquela pessoa tem cronologicamente. E aí, se a gente pensar na teoria que a gente está vendo até agora, isso indicaria que apesar da idade cronológica, o corpo, as células daquela pessoa estão envelhecendo mais rápido do que deveriam. Ou seja, essa pessoa está ficando acabadinha. E aí o que é mais incrível ainda é que estudos científicos recentes têm mostrado que essa aceleração da idade indicada pelos relógios epigenéticos está relacionada com o desenvolvimento de doenças, como o câncer e o Parkinson. Além disso, esses relógios epigenéticos teriam o potencial de previsão da expectativa de vida das pessoas. Isso mesmo, ele poderia prever quando é que você vai morrer. Mas calma, veja que eu disse poderia. Toda essa história ainda é muito recente, muitos outros estudos ainda estão sendo realizados para comprovar e para tentar entender melhor a precisão desses relógios epigenéticos e também para que eles podem ser aplicados. Existem estudos super recentes, por exemplo, dizendo que pode ser que o entendimento desses relógios epigenéticos atualmente não está tão correto assim ainda. Mas de qualquer forma, tudo isso é muito interessante. Imagine só o impacto de sabermos todas essas informações. Existem empresas de seguro de vida em outros países que já estão começando a pensar na utilização desses testes epigenéticos, dos relógios epigenéticos, para tentar calcular melhor a expectativa de vida dos seus assegurados. Mas tem algo muito importante nessa história toda que você deve saber. Esses mecanismos epigenéticos dentro das suas células podem ser modificados pelo seu estilo de vida, por aquilo que você faz no seu dia a dia, pelo seu ambiente. E aí, se você tiver um estilo de vida saudável, praticando atividade física, se alimentando corretamente, talvez você possa até reverter esse seu relógio epigenético, ou pelo menos retardar a sua idade biológica. E aí sim, como eu sempre digo, viver mais e muito melhor. Bom, se os relógios epigenéticos vão ser utilizados no futuro, eu não sei, mas que eles são muito promissores, disso eu tenho certeza. E tem outra coisa que eu tenho certeza, que o seu relógio epigenético está apontando que esse é o exato momento de você se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e compartilhar ele para todos os seus amigos que estão ficando velho, assim como eu, 27 anos. Bom, então para terminar esse vídeo eu quero te deixar com uma pergunta hipotética, só para você ficar aí pensando. Se você pudesse saber o dia exato em que você fosse morrer, com um simples teste de laboratório, você faria esse teste?